Escuta, eu prometi bomba, né, Carla? É bomba. Ele gosta de bomba. Bomba. Tiro, porrada e bomba. Quando o programa crescer cada vez mais, eu vou dar pro Fefe mais umas 30 pessoas só para eles fazerem aquele bomba. Aí vem bum, aquele barulho gigantesco. Porque é o seguinte, a Carla já vai mostrar pra gente imagens exclusivas das agressões que este canalha fez contra a Casey Ventura e outras imagens que você não viu em lugar nenhum. Vem chegando para cá a cobertura do maior caso da história do entretenimento mundial, tanto de agressões físicas, abusos sexuais e uma organização criminosa. Acho que a gente tem que bater nessa tecla, né, Carlinha? Sim, organização porque criminosa está se inacreditável. configurando realmente uma organização criminosa. Assim, eu acho que ele não tem saída. Exato. É muito complicado, eu não sei o que a defesa vai trazer, mas a acusação tem mantido ali impecavelmente um trabalho fora da curva. Gente, a única testemunha de ontem, do dia 12 de junho, foi novamente a Jane, ex-namorada do P. Diddy, que concluiu a sua participação após 6 dias de depoimento. Ela detalhou as freak-offs organizadas pelo rapper, descrevendo longas orgias envolvendo drogas, lingerie, luzes vermelhas e prostitutos masculinos. Ao final do depoimento dela, ela se mostrou extremamente abalada e abraçou tanto os advogados da acusação quanto da defesa, surpreendendo todo mundo, não é isso, Carla? Porque, assim, isso é um ato completamente surpreendente, né? Ela é uma testemunha muito importante, ela é uma vítima também que ela coloca ali um ponto, né, bastante forte em relação à personalidade do Diddy. E quando ela desce, porque ela ontem foi o dia que a defesa ficou ali o tempo inteiro, né, fazendo a parte dela, que é a arguição. E quem fez foi uma advogada mulher, né, que é a Geragos, e ela foi bastante contundente em relação a datas, lógico, mantendo ali todo o respeito à Jane, mas ela ficava procurando incongruências, relatos que poderiam não ser muito precisos. Então, ela cortou várias vezes a Jane. Olha, mas espera aí, isso aconteceu realmente nesse dia dessa forma? E para ver se desestabilizava a testemunha. A Jane foi bastante forte, bastante incisiva, contou muitas coisas e trouxe até uma informação, gente, que é bastante importante, porque vítimas de traumas, né, principalmente esses traumas que são muito fortes e importantes, elas vão voltando a ter memórias. Sim. E ela vai trazendo coisas e a própria advogada pergunta, mas você voltou até essa memória? E ela fala, sim, essa memória agora está muito presente. Então, ela foi bastante firme, bastante contundente. E, no final, quando ela desce, né, que o juiz encerrou aquele dia, porque vamos entender que ela volta hoje para, né, o redirecionamento agora com a promotoria. Longo depoimento, né, Carla? Muito, 7 dias. Olha só, mas a gente pode até explicar por que é tão longo também. Ela desce e vai dar um longo abraço, tanto na promotora, como vai dar um abraço também na advogada do Diddy. A equipe toda se assusta, né? Inclusive ele tentou ali conter a emoção dele, mas ela foi lá, inclusive, num gesto de agradecimento, né? Inclusive pelo respeito da própria advogada em relação a ela, mas aquilo foi muito forte, porque mostra ali uma vítima, mulher, abraçando outras 2 mulheres, né? Então, isso foi bastante importante. O juiz também se mostrou, assim, um pouco perplexo, porque isso não é comum, né, gente? Isso não é comum, mas ela não fez nada de errado. Isso foi uma atitude quase que, sabe, humana dela. O que mostra, né, de novo, isso aí é bastante importante, porque humaniza essa vítima, de novo, explica a fragilidade dela, o quanto ela está precisando de acolhimento, de apoio, o quanto o sofrimento dela foi extremamente importante. E, diferentemente de outras vítimas, ela se coloca ali como uma mulher comum. Ela várias vezes fala dele, né, querendo que ele encontre ali um caminho, né, de achar algum arrependimento, ou de ser perdoado, ou de ter uma outra vida. Difícil, né? Porque um homem com 55 anos, que teve o que ele teve, para onde ele vai, porque o final dele é bastante complicado ali. A gente agora precisa entender se ele vai ser condenado por todos esses crimes. E o que eu falava aqui com o Paulo e com a equipe,
Porque a gente precisa parar para pensar. Todos nós estamos falando aqui, né? A imprensa internacional fala, a americana, então, tem falado diariamente, quase que minuto a minuto. O destino desse homem vai ser traçado por 12 pessoas. Sim. 12 pessoas vão, sabe, traçar o destino do Puff Daddy, do P. Diddy, do Sean Combs. Ou seja, isso é algo para a gente parar... Ele está na mão de 12 pessoas. Para refletir, exatamente. Por isso que você precisa ter aquela promotoria tão presente, né, com provas e materialidade, tudo que sustente o caso, para que a gente não tenha dúvidas nenhuma de que foi ele que realmente cometeu todos esses crimes. E, do outro lado, a defesa não defende o crime. Isso a gente precisa deixar claro. Ela defende os direitos constitucionais e defende também a questão de, será que ele cometeu todos esses crimes? É isso realmente? Isso é um crime de organização criminosa ou de violência doméstica? Ela não tenta passar pano para o P. Diddy. Em nenhum momento está passando pano para ele. Mas ela quer que todos os... Sabe, chegar nos pingos nos is. Uhum. E é muito importante, porque aqueles jurados ali estão ali de forma bastante séria, bastante atenta, prestando atenção em absolutamente tudo, porque eles vão decidir a vida desse homem. Total. E isso entendeu? A gente não pode, porque a gente aqui do lado de cá, fica fácil você falar. Agora, quando você está lá com o poder de decisão do que vai acontecer com a vida de uma pessoa, muda a situação. Sim. Não é? Porque não importa o que nós falamos, o que importa é o que acontece ali dentro. Agora, posso só fazer uma única observação? Até para colocar também a Ellen e Carlinha na nossa conversa. Lógico, vamos Eu lá. acho o sistema americano um negócio incrível, né? Eu prefiro também. Porque eles têm que... Só para você que está nos acompanhando, o que a Carla está dizendo, quando a Carla diz o seguinte, 12 pessoas vão decidir a vida do Diddy, não é que 12 pessoas vão votar. A pessoa vai lá votar, se der 7-5, levou. Não, elas são obrigadas a entrar num consenso. Não existe uma votação, vai ter que todo mundo concordar. Então, um vai ter que abrir mão disso, o outro vai ter que abrir mão daquilo, e se chegar num formato. Esse sistema é muito legal, né, Lenzinha? É muito legal. Eu já participei de uns 5 júris criminais aqui no Brasil mesmo, e não é assim. Então você pode sustentar a sua decisão, não entrar, né? Porque existem muitas situações ali, na hora que você está sendo julgado e você está ouvindo a promotoria, a acusação, a defesa, você fica muito na dúvida. E na dúvida é pró réu, né? Então, na dúvida é pró réu. Esse aqui é o correto. Se você não conseguiu entender, na dúvida é pró réu. Mas lá nos Estados Unidos, e eu prefiro também, eu sei que é mais longo, é demorado, é mais custoso, mas todas aquelas pessoas, tanto na área civil quanto na criminal, elas precisam entrar num consenso. Se elas não entram num consenso, é porque continuam tendo dúvidas. Então, esses julgamentos são anulados e você precisa remarcar um novo júri. Ou seja, eles podem ficar debatendo dias, semanas, né, meses, até o juiz falar, olha, vocês não vão entrar num consenso? Não. E sabe o que acontece? Quando a gente está falando de pessoas, é lógico que a gente vai ter pessoas que vão ganhar ali a liderança. Sim. Então, digamos que essas pessoas não concordam, aquelas concordam. Como é que fica? Não é que vai ficar 11-1. Não, tem que ter 12 votos. Os 12 votam iguais. Eles debatem, trazem pontos. Olha, o que você achou quando ela falou isso? Eles podem fazer anotações. Legal demais. Aqui no Brasil... Aqui não, que você não pode falar. O jurado não conversa com o outro. E se conversar, ele é expulso, pode ter... E vai uma coisa de votação, né? Uma anulação. Tem um voto. E aí o que acontece? Olha que coisa estranha, né? Os advogados nos contam isso. Nós temos o número, são 7 jurados, e aí você começa a abrir os votos. Chegou em 2/3, para de contar. Você não sabe se todos os jurados votaram igual, quem votou diferente. Para mim, eu acho que a gente tinha que repensar esse sistema muito também. Legal. E, inclusive, aqui tudo é a toque de caixa, né? 2 dias, acabou, vamos, vira a página. Então, mas quando não são 2 dias, as pessoas têm que dormir lá.
A gente não tem essa cultura, né? Essa coisa de se debruçar mesmo para valer. As nossas leis, né? Lá você tem o common law, né? Aqui a gente trabalha em cima do direito romano, né? Que é a nossa base. Lá, o que a gente tem que entender também, a gente está numa corte federal. Então, quando a gente está nas cortes estaduais, cada estado também tem leis diferentes, tem entendimentos diferentes. Aqui é um pouquinho diferente também em relação a tudo isso. Mas eu prefiro o que acontece lá. Olha, gente, são 9h30. Deixa eu trazer mais uma informação para a Carla comentar aqui, porque os advogados Tini Geragos e Mark Agnifilo conduziram um contra-interrogatório bastante agressivo ontem, viu? Tentando provar que a Jane consentia com as relações e participava ativamente das festas dos freak-offs. A defesa apresentou ainda mensagens em que ela expressava amor, tesão e gratidão após esses encontros, além de ter questionado ela sobre o fato de não ter saído durante todas as agressões. Também vamos fazer um destaque para o fato dela ter recebido mais de $150 mil após o término do relacionamento dela com o P. Diddy. Um áudio que foi reproduzido no qual o Diddy dizia que ela era livre para ir embora se ela quisesse, foi colocado aí no tribunal. A estratégia foi mostrar que não havia nenhum tipo de coerção, mas um relacionamento baseado em escolhas pessoais. Isso. E essa grana também complica um pouco ela, né, então, Carla? Exatamente. O que acontece? Não é que vai complicá-la, né? Ela recebeu esses $150 mil ao longo do tempo. Inclusive, ele pagava $5 mil, né, de ajuda ao filho dela. E ela vai levar isso lá à júri, dizendo, eu só valho isso? É isso que eu valho? Né, por tudo que eu passei na minha vida? E olha que interessante. Quando a defesa vai puxar um documento, não é? E mostra partes. Aí entra muito bem a promotora que levanta e fala, cadê o resto do documento? E pode ainda mais mostrar o que ela tem aqui, um as na manga. Quando ela mostrou esses documentos, que aparentemente parece ali um consenso entre essas partes, porque você também, uma vítima, quando ela está com medo e coagida, ela vai falar aquilo que o agressor quer ouvir. Ela tem medo e ela não sabe o que pode acontecer com a vida dela. Quantos casos a gente já viu isso, né? Principalmente essas pessoas que estão ali em extrema dominação. Ela vai trazer, a promotora, gente, muito bom, foi ótimo, ela deu uma trucada maravilhosa. Um outro e-mail aonde ele vai conversar com o tal do Anton, que era vamos dizer, né, era um profissional do sexo, no qual a Jane se sentia mais confortável. E ele vai falar, olha, dizer uma coisa para vocês, tem que convencer ela a fazer o que eu tô querendo. Então, isso está escrito, ele troca essas mensagens com o Anton, ou seja, ele está dizendo para o profissional do sexo que independe da vontade dela, ele quer ver aquele show. Teve um outro dado que eles trouxeram lá também, que foi quando ela começa a passar mal. Ela, inclusive, vai vomitar, ela se sente muito mal. Ele fala, já vomitou, agora está ótima, pode continuar, para não estragar a minha noite. Vocês entendem que não é sobre sexo, mas é sobre poder, como a gente vem falando? Ele não quer saber. É a noite dele, entende? E ela fala, e ela ainda terminou. Ela fica muito arrasada porque ele prometia que depois de tudo que ela fazia com esses profissionais, ela tinha ali pelo menos alguns momentos de prazer com ele. Porque ela de fato gostava dele, né? Eu não sei se ainda nutre alguma coisa, mas ela gostava. Mas, Carla, posso falar? E ele vai embora. Que relacionamento louco, assim, doentio. Absolutamente doentio, porque assim, quem que fala que gosta de alguém recebe $150 mil em troca? Sim, mas que amor sabe, é esse? Não, mas é muito... Sabe o que a gente precisa trazer aqui? Um psicólogo forense. Eu prometo, vou trazer para vocês, para ele explicar para vocês o que é essa vitimologia, como é que a vítima se comporta nessas determinadas situações e como é que ela vai ficando enredada. Ela não tem saída, ela precisa... Gente, essa é uma mulher que não é que ela vai precisar de... Ela está fazendo, lógico, tratamento, terapia e tudo mais, mas são muitos anos, muitos anos para você se desprogramar, porque é como se o nosso cérebro estivesse reprogramado. Então, você começa a aceitar, você mistura, né,
o prazer com violência. É muito louco isso. E a gente não sabe quais são as consequências futuras disso. Mas veja bem como ele é um mestre. Se tem uma pessoa que a gente pode chamar de mestre na arte da manipulação, Sim. se chama P. Diddy. Olha, para você que está nos acompanhando agora, são 9h35, são quase 600 pessoas aí, 600 telas nos acompanhando nesta sexta-feira. Nós chegamos